Imagina só, morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar de novo, até descobrir uma solução. Bem sinistro, né? E é exatamente isso que acontece em Until Dawn de 2025, o filme que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, se você já assistiu essa obra e quer se aprofundar ainda mais no universo deste filme, ou se você ainda não assistiu e quer saber do que se trata e se vale a pena assistir, fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem sangrento. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal que será bem legal ter você conosco. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você... Eu acho que eu já falei isso, né? Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um relógio, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando saem vídeos novos. Também faço conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Este filme é uma adaptação de um game de mesmo nome, lançado em 2015. A galera gostou muito, fez muito sucesso. Desde então, o público estava aguardando uma adaptação cinematográfica, já que isso é muito comum hoje em dia, né? Nós temos vários filmes que se deram bem, como na minha opinião é o caso de Terror em Silent Hill. Eu acho o filme de 2006 muito legal, e alguns filmes que não conseguiram trazer a mesma experiência, né? Como muitos apontam que é o caso de Resident Evil. Por mais que a franquia com a Mila Jovovich tenha feito muito sucesso, inclusive eu tenho todos os filmes aqui na minha coleção, pra mim é um guilty pleasure, nós temos consciência que eles não conseguiram imprimir a fidelidade dos games. Aí depois tentaram fazer uma nova adaptação, né, chamada Bem-vindo a Raccoon City. Meu Deus do céu. Então toda vez que uma adaptação de um game pro cinema é anunciado, o público já fica com o pé atrás. Confesso pra vocês que eu nunca joguei o jogo. Ah, Gabriel, mas como é que você pode falar se você nunca jogou o jogo? Pois é, eu posso porque eu assisti o filme. Então eu vou falar aqui neste vídeo com base na minha experiência com o filme. E de certa forma, isso é até interessante porque uma obra cinematográfica que é uma adaptação, ela precisa funcionar também para o público que nunca ouviu falar do material base. Uma adaptação, ela não é feita só para os fãs da obra original. Então, por exemplo, você vai fazer uma adaptação de um livro, tem que pensar nas pessoas que não leram aquele livro também. Você vai adaptar um game, você precisa pensar nas pessoas que não jogaram aquele game. Ainda mais nos consoles de hoje em dia, que acaba sendo um público mais restritivo, pelo preço, né? Pelo amor de Deus, o negócio é caro pra caramba. Então nem todo mundo tem acesso. Então eu vim compartilhar com vocês a minha experiência com base na história que foi apresentada no filme. Ah, Gabriel, mas no game é diferente. Ok, mas como eu não joguei, eu não posso apontar com precisão as principais diferenças do game pro filme. Eu não consigo fazer isso, mas a minha amiga Aline, da Ala Secreta, ela tem vários vídeos bem legais que explicam a história do game. Com certeza, ela também vai apontar as diferenças do filme pro game. Vou deixar o canal dela aqui nos cards para vocês conferirem o conteúdo dela. Podem ir lá sem medo que o conteúdo é de extrema qualidade. Como eu sei que muitos de vocês ainda não assistiram o filme, nesta primeira parte do vídeo eu vou falar sem spoilers, vou apenas compartilhar a minha experiência, falar do elenco, do roteiro, o que eu achei da ambientação, e depois eu avanço com spoilers, principalmente explicar o final. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo este vídeo não jogaram o game, então algumas dúvidas podem surgir com o final, né? Como que os personagens foram parar naquele lugar, o que é aquele lugar. Então eu vou explicar pra vocês com base no que eu entendi da história do filme. E se você é fanático por este game, coloca aqui nos comentários o que você achou desta adaptação. Na trama, nós acompanhamos Clover, interpretada por Ella Rubin, e seus amigos que um ano após o misterioso desaparecimento de sua irmã, Melanie, decidem explorar o vale remoto onde ela sumiu. Ao chegarem no local, são brutalmente assassinados por um assassino mascarado, apenas para acordarem no início da mesma noite, presos em um ciclo temporal. Cada reinício desta noite traz uma nova informação que esses personagens vão precisar decifrar para conseguir escapar com vida, né, de preferência, deste local misterioso. Pela sinopse, o filme ele já chama atenção porque tem essa coisa de loop temporal. Eu sou apaixonado por esse tipo de história, então foi um motivo para este filme me atrair mais do que o normal. Eu amo quando os personagens morrem e voltam e precisam descobrir uma forma de se livrar desse loop temporal. Tem vários filmes, várias histórias que falam sobre isso, então é o tipo de conteúdo que chama a minha atenção naturalmente. E quando falamos de terror, principalmente com características do slasher, que é um dos meus subgêneros favoritos da vida, aí o negócio é
pra mim. Então eu fui assistir esse filme com muita esperança de me divertir. Eu me diverti demais com este filme. Não é novidade pra ninguém que eu me entrego demais quando eu tô assistindo uma obra. Eu fui assistir na pré-estreia a convite da Sony. Inclusive, Sony, muito obrigado pelo convite. Foi uma experiência bem legal. Tirei várias fotos legais, conheci várias pessoas incríveis. E aí eu entrei naquela sala e falei, gente, eu vou me entregar nesse negócio. Parecia que eu estava na casa com os personagens, tentando decifrar os códigos pra conseguir sair dali. E aí eu ficava pensando, meu, mas por que tá acontecendo isso com essa pessoa? Por que aquela outra pessoa se transformou não sei o quê? E aí as coisas iam acontecendo e eu ficava embarcando real mesmo. Parecia que eu tava jogando o negócio. E aí entra um fato curioso sobre mim também. Eu tomei uma decisão, há uns tempos atrás aí, de não ter videogame. Eu tenho medo de estragar a minha vida, de acabar com a minha vida social, sabe? Destruir o canal, tudo, porque eu me conheço. Eu sei que se eu tiver um videogame, eu vou me dedicar. Eu vou querer jogar até o final. Eu não consigo ir dormir sem terminar alguma coisa. Ah, mas isso não vai acontecer. Não sei. Eu não confio em mim pra essas coisas. Mas olha, eu confesso pra vocês que depois de assistir esse filme, eu fiquei morrendo. Ih, gente, até apagou a luz. Você vê que o negócio tá tenso aqui, hein? Vamos acender de novo esse negócio. Pronto, voltou a luz. Pra vocês verem, né? É o universo dizendo pra eu não comprar um videogame, porque eu vou acabar com a minha vida. Mas, depois de assistir este filme, eu fiquei morrendo de vontade de comprar o videogame pra jogar esse jogo. Eu acho que este é o recado. Eu não joguei o game, mas após assistir o filme, eu fiquei com vontade de jogar o negócio. Então isso quer dizer que o filme despertou a minha curiosidade sobre o universo dessa história, que eu achei muito legal. E depois que o filme terminou, eu fui conversar com alguns amigos, aí o pessoal falou, então, no jogo é parecido. É você que controla o destino de alguns personagens, você escolhe o que eles vão fazer, e isso afeta todo o jogo. Então você tem possibilidades de finais diferentes. E o filme, por mais que ele não tenha uma interação, não é um filme interativo, você sente que as coisas podem acontecer de formas aleatórias. Então, cada vez que os personagens voltam, você sabe que alguma coisa diferente vai acontecer. E isso dá a sensação que você está controlando, de certa forma, o destino de algum deles. Por mais que algumas atitudes sejam bem óbvias, né, já que é um filme que ele é genérico em alguns pontos, eu vou falar melhor sobre isso, ainda assim dá um ar de imprevisibilidade. E eu achei isso sensacional. Esta obra é dirigida por David Sandberg, um diretor que eu gosto muito. Ele fez Quando as Luzes se Apagam, Annabelle 2, também dirigiu Shazam, da Warner, lá o filme de super-herói. Mas o cara manda muito bem no terror. Ele tem um canal no YouTube com vários curtas, delícia. Inclusive eu já falei de alguns curtas dele aqui no canal, como é o caso do curta Lights Out, sensacional, que deu origem ao filme Quando as Luzes se Apagam. Então, na parte do terror, esse cara domina muito bem. E como ele também é o editor de seus filmes, ele faz a montagem toda, isso traz para a obra a identidade mais forte do profissional, que aqui no caso, do diretor. E ele mostra no canal dele o making of de todas as suas obras. Isso é muito legal. Se vocês assistirem, por exemplo, o making of dele montando o filme Annabelle 2, é incrível. Ele faz parecer fácil montar um filme, mas é difícil pra caramba. Mas ele faz de um jeito tão divertido que você fica impressionado, né? E tem muitos diretores que não têm a função de editar também. Isso vai pra um outro departamento. Então, quando o diretor ele já tem na cabeça dele como que ele vai montar o filme, como que ele vai editar, se torna mais prazeroso assistir. Parece que tá tudo em harmonia. Mas, confesso que eu senti que o diretor estava um pouco preso neste filme. E tem uma explicação pra isso. Essa é uma das grandes apostas da Sony. A produtora tá muito em cima. Com certeza eles cortaram várias coisas do diretor, não deixaram ele livre, como nós vimos em Annabelle 2, por exemplo. Aquele filme tem a cara do David Sandberg. Aqui você identifica questões da identidade visual do diretor, como por exemplo algumas transições de cena, uma câmera diferenciada que se inverte em alguns momentos, é uma característica dele. Mas você sente que o filme ele foi bastante mexido. Se você parar para analisar friamente, a história desse filme ela é clichê pra caramba. Um grupo de jovens que está numa casa barra cabana no meio de uma floresta e começam a ser perseguidos por um assassino mascarado ou outras criaturas, porque aqui cada noite vem uma ameaça nova. Isso, nas mãos erradas, poderia ficar muito repetitivo com o que nós já cansamos de ver no cinema. Sexta-feira 13, Evil Dead. Só que o David Sandberg, ele é muito fã de cinema, então o cara já assistiu todos os filmes de terror que vocês possam imaginar. E isso ajuda para não fazer os filmes caírem na mesmice. Então, de vez em quando, ele subverte algumas coisas. Você acha que vai acontecer algo
não acontece. Ele monta um outro plano e te pega de surpresa. Um exemplo disso que eu achei sensacional são os ângulos das câmeras. De vez em quando, sabe aquela coisa clássica do personagem ir andando pra trás e quando ele vira, pá, dá de cara com algum monstro, ou assassino mascarado ou qualquer coisa? Aqui o diretor ameaça fazer isso várias vezes e ele não faz. Até o momento exato que vem um jumpscare bem trabalhado. Mas nem tudo são flores, né? O roteiro deste filme, por mais que ele tenha a base do game, eu achei o roteiro sensível em alguns pontos, porque alguns personagens tomam umas decisões e você fica, gente, não é possível. Não é possível. Tem uns que eu até achei com atitudes corajosas, do tipo, olha, estamos em perigo, nós temos que abrir mão de algumas coisas, e outros que são muito pacíficos. Então rola esses maneirismos de um roteiro um pouco mais genérico, mas a direção compensa com cenas bem criativas. E a mesma coisa se aplica aos personagens. São personagens estereotipados na medida do possível. Só que os personagens, pelo menos a maioria, não ficam estagnados apenas nisso. Eles começam com um estereótipo super batido, e conforme as mortes vão acontecendo, e eles vão voltando e morrendo, voltando e morrendo, eles mudam, eles saem do ponto A e eles vão pro ponto B, depois pro ponto C. Alguns até voltam pro ponto A e você fica, ai, que personagem chato, mas não é o caso da maioria, principalmente da nossa protagonista. Eu acho a atuação da Ella Rubin muito boa, fora que ela é bonita pra caramba. Gente, ela tem uma presença e um carisma que eu fiquei impressionado. Ela ganha a tela, sabe aquela atriz que enche os olhos? Tem uma atuação bem forte. Esse filme também tem uma atriz que eu gosto bastante, que é a Odessa A'zion. Ela fez o filme Hellraiser de 2022, o remake, e também tem algumas surpresas no elenco, que a galerinha que conhece o game vai tirar de letra essas referências, né? Porque eu conversei com algumas pessoas, também não cheguei aqui cru, tá? E o pessoal falou, ah, tal ator já apareceu, não sei o quê. Aí eu fiquei, legal. Então, a minha experiência como fã de terror, como fã de slasher e fã do horror gráfico, sangue, meu Deus, como tem sangue nesse filme. A minha experiência foi muito satisfatória. E principalmente tem o maravilhoso efeito borboleta. Não aquele com Ashton Kutcher, né? O pessoal dos anos 2000 sabe o que eu tô falando. Mas tem o efeito borboleta de você ter consequências das suas ações antes daquele reloginho virar e tudo resetar. E eu sei que isso é uma característica bem legal do game, e aqui isso está presente. É claro que dentro do limite, porque não é um filme interativo. Até seria legal se eles lançassem uma versão interativa, né, em Blu-ray, 4K, ou até mesmo na Netflix, que tem essa possibilidade. Black Mirror já fez isso uma vez, mas no cinema isso é impossível de você fazer. A menos que eles espalhassem versões diferentes do mesmo filme. Gente, seria tão genial se isso tivesse acontecido, né? Eu aqui conversando com vocês, falando do final, e aí alguém comenta, não, mas o final que eu assisti era outro. Aí outra pessoa vem aqui e fala, não, mas o final não era nem esse e nem o que o Gabriel falou. O final que eu vi era esse aqui. Já pensou? Seria muito divertido. Por mais que o filme tenha vários clichês dentro do terror, o diretor consegue driblar esses clichês e transformar em homenagens. Então, se você está na dúvida se deve ou não assistir este filme no cinema, eu deixo fortemente a recomendação. Nossa, eu tô bem tentado pra comprar um videogame. Meu Deus do céu, que raiva da Sony por ter feito eu assistir esse filme. Agora eu quero comprar um videogame. Sony, é melhor vocês me mandarem PlayStation 5, tá? Porque vocês estão criando um monstro. Então é isso, eu deixo fortemente a recomendação pra vocês. Se você já assistiu, coloca nos comentários o que você achou desta obra. Se você conhece o game, põe se foi uma boa adaptação. Se você não conhece, coloca aqui se foi uma boa história. E a partir de agora, eu vou falar com spoilers. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com um amiguinho que também gosta de uma boa adaptação cinematográfica de um game. A história do filme é basicamente o que eu contei para vocês na parte sem spoilers. Este grupo de amigos está em busca da Melanie, a irmã da Clover, que foi fazer uma viagem e acabou sumindo. Ela desapareceu na neblina. Um ano depois, a Clover, tentando superar, assim, né, após várias tentativas de tirar a própria vida, a bichinha ficou mal pra caramba. Ela, junto com os seus amigos Abel, Max, Nina e Megan, vão atrás da querida irmã. Então nós temos esses 5 jovens viajando pelo interior para encontrar ali os rastros da Melanie que está desaparecida. Eles chegam até um local onde tem um posto de gasolina e também uma lanchonete. A Clover entra lá para pedir informações e também comprar algumas coisas ali para eles comerem. E ali ela conhece o Rio, o personagem interpretado por Peter Stormer, que os fãs do game já vão reconhecer logo de cara. Eu achei bem legal eles terem feito
feito essa referência aí. E ele diz que talvez a irmã da Clover tenha desaparecido em um centro de visitantes que tem ali próximo de onde ele está. Bom, a Clover acha isso uma boa informação e ela vai lá com seus amigos. Na estrada está uma chuva muito forte. Quando eles chegam no local, é uma casa gigantesca, que é esse centro de visitantes. Naquele ambiente, né, tipo no jardim, no quintal desta casa grande, não está chovendo, é como se eles estivessem em um mundo paralelo, em um mundo próprio. Quando eles atravessam aquela cortina de água que é formada, eles chegam nesta casa, entram e ali eles ficam presos. A princípio, eles não sabem que eles estão presos em um loop temporal, mas a casa ela entrega alguns sinais, como o fato de ter um painel com várias fotos de pessoas desaparecidas. Inclusive, o diretor também está desaparecido, porque um dos rostos que está ali naquelas fotos é do diretor David Sandberg. Eu achei isso bem engraçado. Aí a outra personagem encontra um livro com o nome dos visitantes e ela vê que tem vários nomes se repetindo e um assassino mascarado sinistro aparece e começa a matar todos eles. Assim que todos morrem, nós vemos uma ampulheta que estava pendurada na parede da sala desta casa. Ela vira, então começa a cair areia novamente e cada um volta do ponto onde eles estavam quando aquela ampulheta começou a contar. E aí eles sabem o que aconteceu com eles, porque foi tipo um sonho lúcido. Eles se encontram, falam o que cada um passou e eles descobrem que eles morreram uma vez. E aí mais uma ameaça aparece, ataca eles e eles morrem de novo. Então eles perceberam que eles estão repetindo a noite. A personagem Megan, ela é meio sensitiva e ela é a que mais está sendo afetada. O corpo dela começa a sofrer algumas alterações, ela meio que incorpora algumas pessoas que desapareceram. Fica um negócio bem sinistro. E as ameaças aqui, elas são diversas, tanto que uma delas até possui o corpo da Clover. Fato é que eles precisam investigar o que está acontecendo, porque cada vez que eles voltam da morte, o corpo deles vai ficando fraco. Então eles voltam com algumas manchas, algumas cicatrizes, começa a perder cabelo, e isso não é um bom sinal. E numa dessas de morre e volta, tem uma cena que eu achei incrível, que eles tomam a água que tem ali na casa, e aquela água tem alguma substância que faz o corpo explodir. Tomam a água, começam a explodir, e nessas nós descobrimos que aquele cara que estava na lanchonete é o criador desse sistema. Ele é um médico psiquiatra bem maluco e ao mesmo tempo bem inteligente, né? Porque para criar um negócio desse. E ele está fazendo um experimento com aquelas pessoas. A Clover já está cansada de todo esse negócio e ela quer lutar contra isso. Então ela se torna aqui a nossa líder, a nossa Final Girl. E ela começa a ver a sua irmã, a Melanie, que está desaparecida, então ela também está presa naquela casa, por assim dizer. E aqui nós descobrimos, através do Dr. Hill, de umas fitas VHS que eles encontram, que esse sistema que foi criado por este médico maluco transforma as pessoas que estão possuídas por este medo de ficar preso ali, morrer e voltar, em Wendigos, que é tipo uma criatura se transforma, parece um zumbi, que ela é feita à base do seu medo. Então você vai se transformando naquilo e acaba virando um mendigo. Ele mostra nessa fita VHS testes que ele já fez com outras pessoas e as pessoas se transformaram nisso mesmo. E é exatamente a mesma criatura que a Melanie se transformou. Ou você tem força suficiente para sair desse lugar, ou você se torna parte deste lugar como uma criatura. Agora, com esta informação, eles ficam preocupados, porque de acordo com a lista de visitantes, que cada vez que eles morrem e voltam, o nome deles vai aparecendo lá, para eles terem uma noção de contagem de tempo, não passa de um determinado número de mortes, e eles chegaram nesse número de mortes. E nesta biblioteca que eles encontraram a fita, onde tem essas informações e tal, também tem fotos de outras pessoas, e uma delas tem o rostinho do ator Rami Malek. Sim, o cara que fez o Fred Mercury. Você fica, ué, por que esse cara tá fazendo aí? Bom, se você jogou o game, você vai captar a referência. Como o personagem Abel, ele sempre grava o que está acontecendo, chega um momento que eles perdem a memória, eles começam a morrer tantas vezes que eles esquecem do tempo que eles estão ali. Mas o Abel está sempre gravando. E em uma das imagens, eles percebem que o Dr. Hill, cada vez que todos morrem, ele anda pelo cenário e depois ele passa por um túnel. Tem uma porta ali, tem um túnel. A Megan seguiu o Dr. Hill por este túnel, então eles acham que ali talvez seja a saída. Nesta última noite que eles têm na casa, a Clover decide ir por aquele túnel, e é o que eles fazem. Eles vão pelo túnel, aí aparece tudo quanto é criatura para não permitir que eles consigam sair de lá. Ali ela encontra o mesmo
mesmo ambiente onde aquela fita VHS foi gravada, e lá dentro tem uma criatura presa junto com a Megan, louco pra atacá-la. No meio do caminho, a Clover encontra a irmã dela, ela precisa matar a sua irmã, porque ela já se transformou naquele monstro horroroso. Então ali ela se despede desse passado traumático e ela segue caminho. O ponto final dela é a sala do Dr. Hill. E ali começa o diálogo revelador de tudo. O Dr. Hill explica que aquilo tudo foi construído para Clover. Ele é um homem que trabalhou muito com essa coisa de traumas. E de acordo com as teorias dele e seus testes também que ele fez, a pessoa, quando ela é consumida por este trauma e por este medo da morte ou de se transformar naquilo que traumatizou essas pessoas, essa galera se transforma em monstros, né? Então vira esse o Wendigo. E ela fala, tá, mas como que você sabia de tudo isso? E ele fala que sabe de tudo. Então ele montou aquele cenário com base nos medos e traumas da Clover. Então colocou a irmã dela como um monstro. E ele diz que ela está se saindo muito bem. Ele não imaginava que ela fosse conseguir vencer a sua irmã, conseguir ajudar os seus amigos, passar por tudo isso e chegar até aquele ponto. E enquanto eles estão conversando, tem um momento que o Dr. Hill se distrai com alguma coisa, ela pega a caneca de café dele, coloca embaixo de um cano que tá vazando água. E a água desta casa causa aquela explosão, lembra? Atrás dela tem várias telas de monitor, de câmeras filmando aquele ambiente. Então tudo estava sendo monitorado, era realmente um experimento. Ele volta a beber o café e vai conversando, e aí ele começa a sentir um negócio estranho na barriga. De repente, o cara explode. Que delícia, que cena. Ela aproveita esse momento, pega a chave dele para libertar a sua amiga Megan, e todos eles conseguem sair. Por quê? O segredo para vencer este jogo doentio que esse cara criou é você sobreviver até o amanhecer, que é o título do filme, né? O título do game. Então, assim que a ampulheta parou de cair areia, todos sobreviveram e conseguiram vencer aquelas criaturas, isso e aquilo. Eles agora estão livres para ir embora. Mas nem tudo está acabado, porque nós vemos aquele painel que o Hill monitorava todo mundo e as imagens mudam. Então, ao invés de vermos a casa onde tudo estava acontecendo, de repente vai para um outro ambiente. Agora, uma casa na neve. E o filme termina. Ou seja, este filme aqui, de acordo com o que eu pesquisei, ele se passa antes dos acontecimentos do jogo, porque a ambientação do jogo é aquela casa na neve. Eu achei essa ideia genial, porque aí você não deve fidelidade aos acontecimentos, já que aqui é antes da história que você jogou. Quando eu vi esta cena final de mudar a câmera para um outro ambiente, eu falei, beleza, vai vir um filme 2, é o que qualquer pessoa que não jogou o game vai entender. Mas tem esse final ainda mais especial para quem conhece o jogo. Eu confesso para vocês que eu, como espectador que não joguei o jogo, eu entendi muito bem toda a história. Eu entendi que esse ambiente foi realizado com base nos traumas da personagem principal, da Clover, que isso é um experimento desse cara maluco. Ele já fez isso com várias pessoas, vai continuar fazendo, e que tudo ali é uma metáfora à vida da Clover, aos seus traumas, até o fato de ver os seus amigos explodindo com a água, tudo isso tem fundamento com os seus traumas. Ela sentir que ela sufoca tantas pessoas ao ponto das pessoas explodirem. Então tudo tem uma simbologia com a depressão dessa personagem. E a ideia desta história me lembrou muito O Segredo da Cabana. E agora vamos aguardar a continuação que uma hora vai acontecer. E este é o filme Until Dawn. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse filme, se você achou uma boa adaptação ou se você achou um bom filme original, né? Se você não conhece o game. Coloca aqui se você observou mais alguma coisa legal que vale a pena mencionar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta de um bom terror. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!